Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas, que é o capítulo 3 do nosso livro de história, tá? O que foi a Era Vargas? A Era Vargas foi o período em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Nesse primeiro período que começa em 1930 e se estende até 1945. Tá? Esse período de 15 anos, ele vai ser dividido em três partes. Tá? O governo provisório, que vai de 30 a 34, o governo constitucional, que vai de 34 até 1937, e o Estado Novo, que vai de 1937 até 1945, quando Getúlio Vargas deixa o poder. Tá certo? Então essa é a Era Vargas. Lembrando que Getúlio Vargas, para chegar ao poder, foi preciso alguns eventos importantes, como por exemplo, chegar ao fim da política do café com leite, que nós já estudamos, quando deveria ser apontado um candidato mineiro e o presidente apontou um candidato paulista. Aí então, por ter quebrado esse acordo entre mineiros e paulistas, é que surgiu então a possibilidade de Getúlio Vargas ascender ao poder através da Aliança Liberal, tá certo? Então, o governo de Minas vai fazer uma aliança com gaúchos e paraibanos e outras oligarquias para chegar ao poder. Agora, um fato que marcou muito essa ascensão de Vargas ao poder foi a morte de João Pessoa, que foi assassinado na Paraíba. Então eles aproveitaram esse fato para avolumar mais o movimento para a derrubada do governo, que de fato, assim, antes deles conseguirem de fato a derrubada, o próprio exército tirou o Washington Luiz do poder e entregou o poder a Getúlio Vargas. Tá? Então isso é importante a gente saber exatamente isso. Então Getúlio Vargas começa o governo dele através de uma revolução, a chamada Revolução de 1930. Tá? Getúlio Vargas assume o poder, a proposta dele na verdade era bastante interessante. Tá? Entre elas era fazer uma nova Constituição para o país. Então, uma Constituição mais moderna que atendesse às necessidades do país naquele momento. Tá? Só que ele assume em 1930 e ele retarda a convocação dessa nova constituinte para fazer a nova Constituição. Então tudo isso vai fazer com que surja uma oposição muito forte contra o governo de Vargas. Também o fato dele estar nomeando interventores para alguns estados, como por exemplo nomear um nordestino para governar o estado de São Paulo. Então, isso provocou uma revolta bastante grande na oligarquia paulista e na classe política também. Tá? Então, nesse sentido, vale lembrar também para vocês a questão do tenentismo, tá? O movimento dos tenentes, que já vinha, antes da subida de Vargas ao poder, eles também já vinha esse movimento em virtude justamente da situação política e econômica do país. Ou seja, o último governo de Washington Luiz foi um governo muito conturbado, de muita levante, de muita agitação social. E os tenentes, então, eles vão fazer um movimento buscando moralizar um pouco a vida política do país, inclusive com a questão da diminuição ou extinguir a corrupção da vida política do Brasil. Já naquela época já tinha esse problema que nos inferniza até nos dias atuais. Então esse é um aspecto interessante da Era Vargas, tá bom? Nós vamos ao longo dessa semana passar alguns vídeos para vocês ir inteirando desse conteúdo. Valeu? Bom estudo e um abraço.